Então, já que a gente começou a leitura com um momento de respiração, vamos deixar a natureza quase que delicadamente nos invadir, trazendo toda a essência do universo para dentro de cada um de nós. E o universo nos completa, nos preenche e permite que dele possamos tirar tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que nos fortalece, nos protege, nos fortifica, nos alegra. Em alguns momentos nos entristece porque traz, junto com tudo aquilo que nos oferece, a lembrança de algo que deixamos de fazer. E não deixamos de fazer por má vontade ou por pura e simples escolha. Apenas esquecemos. Porque em dados momentos damos atenção maior a uma questão do que a outra. Olhamos mais o nosso umbigo ao invés daqueles que estão ao nosso lado. Damos prioridades em coisas que talvez não fossem nem tão importantes. Mas assim somos todos nós. Aquilo que achamos que sabemos é sagrado. E aquilo que nos é contado é sempre duvidoso. Faz parte de mim, de você, de todos nós. Se precisarmos escolher um pensamento certo, muitas vezes pensamos por que escolher o do outro, se o que eu penso tem lógica. Se o que eu acho é plausível, será que aquilo que me contam é mais verdadeiro? E é inevitável para todos nós que, em algum momento, por mais fugaz que seja, já não tenha passado pelas nossas mentes a questão do porquê. Por que isso aconteceu? Por que foi dessa forma? Porque ele deixou que fosse assim. Isso vale para todos nós. Não existem culpados na nossa jornada de absolutamente nada. Nem culpados externos, nem qualquer culpa interna. Não existe culpa. Existe aprendizado. E nós lidamos muito mal com o aprendizado. Às vezes, a lição é rigorosa. Às vezes, sutil. Mas não importa o rigor com que ela se apresente, sempre incomoda. E nos incomoda porque, naquele instante, nos conscientizamos que
há algo que ainda precisa ser feito. Que as repetições que fazemos para nós mesmos são frágeis e não suportam, muitas vezes, divergências simples, pueris e até extremamente infantis. Dizer que confiamos no futuro, que confiamos em nossos mentores, que confiamos nos mentores dos nossos mentores, e confiamos em Deus, sempre foi mais simples quando a vida é tranquila, quando tudo corre de acordo com o que a gente desejava. Mas a mínima adversidade já provoca dúvida, já nos traz incerteza, já nos traz medo. E a dúvida, quando se junta com medo, cria as situações que alguns chamam de queda, mas que não são quedas. São momentos de reflexão. São situações, são temas nos quais precisamos voltar e repensar, entender todos os porquês que ali estão contidos. E é isso que hoje estamos fazendo. Pensando em nós, pensando naqueles que estão ao nosso redor, pensando nos que estão próximos, nos que estão distantes, pensando naqueles que compartilham o pensamento conosco e naqueles que têm uma vontade totalmente adversa à nossa. E buscamos entender por que um perdoa e o outro vinga. Porque um estende a mão, o outro dá as costas. Porque um compartilha o seu alimento, enquanto o outro acelera a ingestão para que ninguém possa ver ele comendo. Nos foi dito há muito tempo que somos crianças, começando a vida de aprendizado espiritual universal. E para cumprir o nosso papel, precisamos de serenidade. Uma serenidade que extrapola os nossos pensamentos, que extrapola os nossos sentimentos e extrapola principalmente as nossas vontades. Todos repetimos que queremos ser instrumentos da paz divina. Mas ser instrumento dessa paz implica aceitar, entender e partilhar muita coisa que nem sequer aceitamos. Mas é o nosso trabalho.
sermos retransmissores de todas essas vibrações. Sermos, ao mesmo tempo, antepara de todas as vibrações contrárias. E precisamos fazer isso naturalmente, sem que nenhuma ou outra forma seja considerada melhor, maior ou diferente. Tudo se transmuta através do amor. E através do amor, desenvolvemos a paciência de ouvir, às vezes repetidamente, as mesmas situações, as mesmas conversas. Não apenas para que aquele que fala se sinta melhor. Não ouvimos pelos outros, ouvimos por nós. Que tudo que nos é falado se sedimenta, nos ensina, muda a nossa compreensão. Quando saímos pelo mundo para irradiar, para amar, para oferecer amor, e dizemos que fazemos isso por vós, é uma mensagem completa. Porque estamos ali transmitindo amor e cada vez mais amor, na mesma proporção que vamos aprendendo o que é o amor e como amar de verdade. Somos crianças do universo, sim. Mas as crianças também amam profundamente. E esse amor há em todos. Pensemos um pouco em nossas próprias jornadas. O quanto conseguimos lembrar o que já caminhamos na vida atual. Nos últimos tempos da nossa existência. E peço que façam isso não apenas os encarnados, mas também todos os desencarnados que nos ouvem. Voltem suas memórias até onde se lembre. Com passos bem pequenos, vamos refazendo esses caminhos. A cada passo que dermos, vamos percebendo que nossas percepções hoje, os mesmos fatos do passado, estão diferentes. Há coisas que, quando aconteceram, nos levaram a um exuberante sentimento de alegria, uma explosão de felicidade, mas que hoje você vê com mais naturalidade, com mais simplicidade. Há situações que levaram
a constrangimento e angústias terríveis. Mas que hoje passariam despercebidas. O valor que damos a tudo que nos acontece é relativo e vai se modificando de acordo com a conscientização que vamos adquirindo. O que nos causava medo não causa mais. O que era apreensão passa a ser corriqueiro. O que nos incomodava não existe. E se pensarmos assim em relação ao nosso passado, que nada era realmente da forma como interpretamos naquele momento, por que termos medo do futuro? Por que termos apreensão com o que possa nos acontecer? Será que se algum de nós cometer mais algum erro, será abandonado, impedido de voltar para casa? Não entrará nos céus? Esse é o porquê que, em verdade, não precisamos responder. Mas entender que ele só existe na nossa cabeça. Aprendemos e repetimos isso constantemente. Nunca estamos sós. E não estamos só não quer dizer que só espíritos divinos o universo nos acompanha. Com todos os seus nuances, com todas as suas prerrogativas, com todas as suas aspirações e desejos, com todas as suas forças e com todas as suas fraquezas. E nós vamos lidando com tudo isso. E continuamos caminhando. E por isso o que era ontem não é mais hoje. E o que é hoje não será nada amanhã. Porque a nossa percepção muda. E precisamos realmente nos abrir para essa percepção. E aqueles que se encontram em processos confusos da mente, envolvidos em atmosferas e vibrações de angústia, dor, sofrimento. Momentos que estimulam outros sentimentos ainda mais ponderados. Que lutam antes para bloquear a fraternidade,
E vocês podem abrir os olhos e não esquecer, mas buscar o entendimento de outra forma. Voltem às situações que tanto lhes angustiam. Retroceda mais. Busque as memórias de todo o evento. Reflita. Aquilo que você acha que perdeu, aquilo que você pensa que te prejudicou, aquele que você acredita ter te destruído. Qual foi sua participação? Qual foi a escolha que você fez? A sua própria intimidade não aceita que você tenha sido apenas manipulado, apenas induzido, sem ter participado. E falo isso não para injetar mais ódio em você, muito menos para desafiá-lo, mas para que olhe para si mesmo, para a sua essência, para que volte a sua atenção, a sua memória mais pura. Compare seus sentimentos de exaltação, de amor, de alegria, de felicidade, com os que exprime agora. Você sozinho. Pese na balança esses sentimentos, essas vibrações. Você perceberá o que é seu e o que não é. Não te peço que esqueça a dor que lhe foi infligida. Não lhe peço que transforme o seu algoz no seu amigo mais íntimo. Eu te peço que ouça tua própria voz e veja se realmente ela quer que você fira, machuque ou que ame. Ouça você. E ouvindo você, você poderá ouvir aqueles que muito te amam, mas não conseguem chegar até você. Deixe que a voz deles chegue até você.
Ouça a natureza ao seu redor. Ouça o vento te convidando. Ouça os pássaros que cantam e te dizem coisas. Veja a luz do sol. Sinta o perfume das flores. Ninguém, nem nada no universo te abandonou. Você é que se fechou. Abra os olhos. Sinta o abraço. Sinta o amor. Esse convite que é feito a todos vocês. Não importa onde esteja, não importa o sentimento que os levou a olhar na nossa direção. Não importa se estão caminhando ou se encontram parados. Não importa se a luz do sol está tocando vocês ou se permanecem escondidos nas sombras. Olhem para si. Ouçam a voz de suas mães. Vai com Deus. Aonde for, vai com Deus. E Ele sempre foi com todos aqui, a todos os lugares. E Ele nunca nos abandonou. Mesmo no mais escuro dos momentos, ali permaneceu, aguardando que se lembrasse de que a sua mão estava estendida, e seu abraço aguardado, que a sua luz podia ressachar as trevas. Deixem a paz retornar ao coração. Ouçam a voz daqueles que mais foram queridos e amados por suas jornadas. E clamam o seu retorno e nunca te abandonaram. Voltem para casa. Que a paz, o amor, que a presença esteja sempre em todos nós. E que todos vocês tenham sempre a certeza que são bem-vindos.
Graças a Deus. Obrigado, Silvio. Um bom dia para todos e até amanhã. Obrigado.